O clássico que parou o mundo, Corinthians 0-0 Vasco na final do Mundial de 2000. O ano de 2000 marcou um dos momentos mais memoráveis do futebol brasileiro, a final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA entre Corinthians e Vasco. Um duelo de gigantes que parou o país e emocionou o mundo. Um empate histórico. Após 90 minutos e prorrogação, o placar permaneceu inalterado e 0-0. A partida, disputada no Maracanã, foi marcada pela intensidade, pela rivalidade e pela qualidade técnica dos dois times. A decisão, então, foi para os pênaltis. A decisão nos pênaltis. Na disputa por pênaltis, o coração de milhões de brasileiros bateu forte. A tensão era palpável, e cada cobrança era acompanhada de gritos de alegria e de desespero. Após a última cobrança, convertida pelo Corinthians, a euforia tomou conta da fiel torcida. O Timão conquistava o primeiro título mundial de sua história. Um jogo para a eternidade. A final de 2000 entre Corinthians e Vasco é lembrada até hoje como um dos jogos mais emocionantes da história do futebol brasileiro. A partida, que reuniu dois dos maiores clubes do país, ficou marcada pela rivalidade, pela emoção e pela conquista histórica do Corinthians. Corinthians 2-1 Santos, um clássico que marcou história. O duelo épico de 2001. O confronto entre Corinthians e Santos sempre foi marcado por muita rivalidade e paixão. No entanto, a partida de 2001, válida pela semifinal do Campeonato Paulista, entrou para a história como um dos jogos mais emocionantes e memoráveis do clássico. Um jogo de virada dramática. Em um jogo de altíssima intensidade, o Santos abriu o placar, levando a vantagem para o Corinthians. No entanto, nos minutos finais da partida, o Timão conseguiu virar o jogo com 2 gols, garantindo a classificação para a final. O gol histórico de Ricardinho. Um dos momentos mais marcantes da partida foi o gol de Ricardinho, marcado nos acréscimos, que selou a vitória corintiana. Esse gol entrou para a história do futebol brasileiro como um dos mais importantes da carreira do jogador. As consequências da vitória. A vitória do Corinthians sobre o Santos por 2-1 teve um grande impacto tanto dentro quanto fora de campo. O Timão conquistou o direito de disputar a final do Campeonato Paulista e, com isso, elevou ainda mais a moral da equipe e da torcida. Cruzeiro 2-3 Corinthians e a virada épica no Mineirão. Um jogo para a história. O confronto entre Cruzeiro e Corinthians em 2002, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, foi marcado por uma virada histórica do Timão. Em pleno Mineirão, o Corinthians conseguiu superar o Cruzeiro por 3-2 em um jogo emocionante e cheio de drama. O jogo. Após um empate no primeiro jogo, as equipes se enfrentaram em Belo Horizonte para definir quem avançaria para as quartas de final. O Cruzeiro abriu o placar, mas o Corinthians não se intimidou e buscou o empate. Com gols de Fabrício de Souza, David e Renato Abreu, o Timão conseguiu virar o jogo e sair de campo com a vitória. O Cruzeiro ainda descontou 2 vezes, mas não foi suficiente para evitar a eliminação. Corinthians 3-2 São Paulo e a Fiel em êxtase no Morumbi. Um clássico inesquecível. O ano de 2003 marcou um dos capítulos mais emocionantes da história do clássico entre Corinthians e São Paulo. Na final do Campeonato Paulista, o Timão, em um jogo de tirar o fôlego, venceu o rival por 3-2 no Morumbi, conquistando o título estadual. Uma batalha épica. A partida foi marcada por uma intensa disputa, com as duas equipes buscando a vitória a qualquer custo. O São Paulo abriu o placar, mas o Corinthians, com muita raça e determinação, conseguiu virar o jogo. Os gols de Rogério, Fábio Luciano e Gil deram a vitória ao Timão, que comemorou o título com a fiel torcida presente em peso no estádio. O mítico 7-1 do Corinthians sobre o Santos em 2005. Um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro. O ano era 2005 e a rivalidade entre Corinthians e Santos estava mais acirrada do que nunca. No dia 16 de outubro daquele ano, as duas equipes se enfrentaram no estádio do Pacaembu, em um jogo que entraria para a história do futebol brasileiro. O Corinthians, comandado por Tite, entrou em campo com uma equipe determinada a vencer o clássico. O Santos,
por sua vez, buscava se recuperar de uma fase irregular. A partida começou equilibrada, mas aos poucos o Corinthians foi impondo seu ritmo de jogo. A eficiência na finalização e a fragilidade defensiva do Santos fizeram com que o placar abrisse rapidamente. O resultado final de 7-1 foi uma goleada histórica, que marcou época no futebol brasileiro. A torcida corintiana explodiu em alegria, enquanto a santista viveu um dos momentos mais amargos de sua história. O impacto. A goleada do Corinthians sobre o Santos em 2005 teve um grande impacto no futebol brasileiro. O jogo se tornou um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro, e é lembrado até hoje pelos torcedores das duas equipes. 6. Santos 1-3 Corinthians, um clássico histórico. A final do Campeonato Paulista de 2009 ficou marcada por um confronto épico entre Santos e Corinthians, com o Timão levando a melhor por 3-1 na Vila Belmiro. Um jogo que entrou para a história. Ronaldo Fenômeno em grande forma, o craque corintiano brilhou intensamente, marcando 2 gols e sendo o grande destaque da partida. Reviravolta no segundo tempo, e após um primeiro tempo equilibrado, o Corinthians conseguiu abrir vantagem no segundo tempo, com gols de Ronaldo e Chicão. Neymar e a nova geração santista, e do lado do Santos, um jovem Neymar começava a mostrar seu talento, mas não foi suficiente para evitar a derrota. Um título importante para o Corinthians, a conquista do Paulistão de 2009 marcou o início de um novo ciclo vitorioso para o Corinthians, com Ronaldo como grande protagonista. 7. Corinthians 1-0 Vasco, Libertadores 2012 e um resumo épico. Um confronto que marcou história. O duelo entre Corinthians e Vasco pelas quartas de final da Copa Libertadores de 2012 foi um dos mais emocionantes da competição. Realizado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o jogo ficou marcado pela vitória magra do Timão por 1-0, gol de Paulinho. Os destaques da partida. Paulinho, o herói, o volante marcou o único gol da partida com uma cabeçada nos minutos finais, garantindo a classificação do Corinthians para as semifinais. Emoção até o fim, o jogo foi bastante disputado, com as duas equipes buscando a vitória. O Vasco teve chances de empatar, mas o Corinthians se mostrou mais eficiente. Comemoração inesquecível, e a comemoração de Paulinho, pulando a grade e abraçando um torcedor, se tornou um dos momentos mais icônicos da história do clube. 8. Corinthians 2-0 Boca Juniors, a conquista da América. Um feito histórico para o Corinthians. A final da Copa Libertadores de 2012, disputada entre Corinthians e Boca Juniors, foi um dos momentos mais marcantes da história do futebol brasileiro. No dia 4 de julho, o Timão recebeu o Boca Juniors no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e venceu por 2-0, conquistando seu primeiro título da Libertadores. Um jogo emocionante e decisivo. Domínio do Corinthians, o time brasileiro dominou a maior parte da partida, impondo seu ritmo de jogo e criando diversas oportunidades de gol. Gols de Guerreiro e Emerson Sheik. Os gols da vitória foram marcados por Paulo Guerreiro e Emerson Sheik, ambos no segundo tempo, garantindo a festa da torcida corintiana. Defesa sólida, e a defesa do Corinthians, liderada por Cássio, foi impecável, segurando as investidas do Boca Juniors e garantindo a vitória. A importância desse título. Quebra de um tabu. O título da Libertadores de 2012 quebrou um jejum de títulos internacionais do Corinthians, que havia conquistado a Copa Mundial de Clubes em 2000. Consagração de um time. O time do Corinthians de 2012 entrou para a história do clube como um dos maiores de todos os tempos. Legado para a torcida, a conquista da Libertadores proporcionou momentos de muita alegria e união para a torcida corintiana. 9. Corinthians 1-0 Chelsea, o bimundial do Timão. Um feito histórico para o futebol brasileiro. Em 16 de dezembro de 2012, o Corinthians conquistou o mundo pela segunda vez ao vencer o Chelsea por 1-0, na final do Mundial de Clubes da FIFA, disputada no Japão. A partida, marcada pela defesa épica de Cássio e pelo gol de cabeça de Paulo Guerreiro, entrou para a história do futebol brasileiro. O jogo. Defesa impecável, e Cássio, o goleiro corintiano, realizou defesas milagrosas, garantindo a segurança do time e impedindo que o Chelsea abrisse o placar.
Gol do título. No segundo tempo, Paulo Guerreiro aproveitou um cruzamento e cabeceou para o fundo das redes, garantindo a vitória do Corinthians. Dominância corintiana. O Corinthians impôs seu ritmo de jogo e mostrou um futebol eficiente, controlando a partida e criando diversas oportunidades de gol. A importância do título. Bimundial. O título mundial de 2012 consolidou o Corinthians como um dos maiores clubes do mundo, com 2 títulos mundiais em seu currículo. Legado para a história, a conquista marcou uma geração de jogadores e se tornou um dos momentos mais importantes da história do clube. Reconhecimento mundial. O Corinthians se tornou conhecido mundialmente por sua força e determinação, levando o nome do Brasil para o topo do futebol. 10. A goleada histórica. Corinthians 6-1 São Paulo em 2015. Um dia para nunca esquecer na história do Corinthians. No dia 22 de novembro de 2015, o clássico entre Corinthians e São Paulo, um dos maiores do futebol brasileiro, ficou marcado por uma goleada histórica do Timão. Com uma atuação impecável, o Corinthians aplicou um sonoro 6-1 no rival, em um jogo que emocionou a torcida alvinegra e abalou os tricolores. O que tornou esse jogo tão especial? Dominância absoluta. O Corinthians controlou o jogo do início ao fim, mostrando uma superioridade técnica e tática impressionante. Gols incríveis. A goleada foi construída com gols de diversos jogadores, demonstrando a força do elenco corintiano. Um show à parte, e a partida foi um verdadeiro espetáculo, com jogadas bonitas, muita emoção e a torcida vibrando a cada gol. Um dos maiores clássicos da história, o resultado e a forma como o jogo se desenrolou transformaram esse confronto em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro.